Uma salva de palmas. Bom dia. Somos recebidos pelo grupo Vocal Kairos. Hoje eles não me passaram o microfone. Fiquei esperando, preparei, ensaiei a noite toda. Ontem eles me passaram o microfone no meio da música, eu pensei, será que é para eu cantar? Aí eu ensaiei, então, durante a noite, e hoje não me passaram o microfone. Tá bom? Da próxima, né? Obrigado por estarem conosco em mais este culto, para a gente celebrar esta manhã com gratidão, com louvor ao nosso Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Com esta palavra, queremos ser exortados também de estarmos sempre prontos, sempre no caminho do Senhor, pois em qualquer momento pode ser o dia em que nós nos encontraremos com Jesus. Hoje também vamos falar do encontro de Jesus com Saulo e como nós podemos mudar a nossa visão a partir da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para o culto desta manhã. Temos visita, eu sei que tem, né? Então, eu sei que tem visita lá de Vila Velha, lá do Espírito Santo, da minha terra natal, né, que está aqui presente, seja muito bem-vinda. E quem mais está de visita, eu convido a ficar de pé, quem é visitante hoje aqui. Ali tem visita também, lá tem visita também. Tem mais visitante aí, a gente pede para vocês ficarem de pé um pouquinho, para a comunidade acolher vocês. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Quem está do lado aí vai dar as boas-vindas aos nossos visitantes, sintam-se muito bem aqui entre nós, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa aqui em nossa comunidade. Muito bom receber vocês. Hoje é o dia que o ensino confirmatório deve estar presente no culto, então já lembrando que ao final do culto precisa assinar a lista de presença que está aqui com a Raulinda, aqui no cantinho, tá? No final do culto, então, os confirmandos, primeiro e segundo ano, assinar a lista de presença para o dia de hoje. Vamos ouvir mais uma canção com o grupo Vocal Kairos.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé, podem aplaudir. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar em oração diante de Deus e a Ele confessar os nossos pecados. Oremos. Ó Santo e misericordioso Senhor, estamos nesta manhã reunidos em torno da Tua Palavra. Queremos celebrar a comunhão da Santa Ceia. E assim, ó Deus, queremos também colocar diante de Ti nossas fraquezas e falhas, os nossos pecados. Sabemos que confessamos a nossa fé em Ti e desejamos seguir os Teus ensinamentos, mas também sabemos que, com facilidade, caímos em tentações, nos deixamos levar pelos sentimentos de egoísmo, de ódio, de rancor, de mágoa, e assim com muita facilidade nos desviamos dos Teus ensinos. Ó Deus, que a Tua Palavra transforme o nosso ser e que a Tua misericórdia perdoe os nossos pecados. Perdoados por Ti, que nós saibamos viver vida nova, sair do erro, buscar diariamente a Tua Palavra e os Teus ensinamentos, o Teu caminho. Transforma-nos, tal qual o oleiro que muda o barro para o vaso bonito de enfeite, que assim também a Tua Palavra nos transforme de velha pessoa pecadora a nova pessoa guiada e animada pela fé em Ti. Assim rogamos quando juntos cantamos. Palavra de Malaquias, capítulo 3, versículo 17, Deus diz: Eu terei compaixão do meu povo, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus é conosco como aquele pai carinhoso, aquela mãe carinhosa, que ainda que vê o seu filho, sua filha cometer erros, ainda assim vai dizer: não faça mais isso, mas vem, eu estou com você. Assim é Deus. Deus não quer que a gente siga no erro e no pecado, mas Deus não nos vira as costas. Deus nos dá o seu perdão e nos ensina o caminho que Ele propõe, o caminho da salvação. Por isso, a todos que buscam os caminhos de Deus e sinceramente arrependem-se de seus pecados, buscando o perdão de Deus, anuncio-vos o seu perdão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar e reverenciar a presença de Deus amoroso entre nós, cantando ontem, hoje e para sempre.
Oremos. Santo e bondoso Deus, reverenciamos a Tua presença entre nós e agradecemos por Tua misericórdia e Teu perdão. Rogamos, Senhor, envia-nos o Teu Espírito Santo, concede-nos que a Tua palavra ilumine nossos caminhos e fortaleça a nossa fé, e que a comunhão na Santa Ceia do Senhor nos torne também ativos na comunhão entre irmãos e irmãs pela fé em Cristo. Assim rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A comunidade queira sentar-se, nós queremos acompanhar a leitura bíblica, leitura do Evangelho. Preciso do microfone que está para lá. Leitura do Evangelho em João, capítulo 21, versículos 1 a 19. Evangelho de João, o capítulo 21, os versículos 1 a 19. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Obrigado. Até aqui esta palavra bíblica.
convido a cantarmos Estou Pronto, Senhor. Convido para acompanharmos a leitura para a nossa reflexão, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 1 a 20. Em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 20, está escrito: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creram no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes.
Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Até aqui, esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, as palavras bíblicas para este domingo nos confrontam com um convite a um novo olhar, a partir de nossa fé em Jesus Cristo. A história de Saulo, que é lembrada aqui na passagem de Atos dos Apóstolos, conta esse momento em que Saulo transforma a sua vida. Saulo não conhecia Jesus, mas tinha uma percepção daquilo que ensinaram a ele sobre Jesus. E ensinaram a ele que aqueles que conheceram e que seguiam Jesus deveriam ser capturados, presos e assassinados. Era isso que Paulo conhecia de Jesus. Então ele cumpria essa missão que lhe foi dada, de perseguir e matar os cristãos. Acontece que, na estrada de Damasco, como relata o texto bíblico, Jesus confronta Paulo e aparece diante dele. E aí o texto faz essa ilustração, e conta que, a partir daquele momento, Paulo não enxergou mais nada, e ele volta a enxergar 3 dias depois, quando Jesus envia Ananias, o seu servo, para libertar Paulo ali da sua prisão. Saulo estava preso ali, estava preso em suas próprias convicções, em seus falsos ensinamentos, e não conseguia enxergar de fato a realidade de Deus na sua vida. Então veja, a palavra bíblica de hoje quer nos confrontar com uma nova realidade a partir de Cristo. Assim como Saulo, também nós muitas vezes estamos cegos em nossas próprias convicções, em nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias construções da verdade, e assim nós nos cegamos para o verdadeiro Cristo. Se nós olhamos para a história cristã, o próprio Jesus veio ao mundo para libertar, para tirar o povo da escuridão, das trevas. O povo já não enxergava mais o verdadeiro Deus. Havia sido colocado na cabeça das pessoas um Deus castigador, uma palavra impositiva, milhares de regras a serem cumpridas e, ainda que as pessoas cumprissem todas as regras, elas não eram capazes de alcançar a salvação. Era isso que se ensinava às pessoas sobre Deus. Totalmente contrário àquilo que o próprio Antigo Testamento fala de Deus. As pessoas já não conheciam mais um Deus verdadeiro. Conheciam aquilo que as autoridades diziam, aquilo que os sacerdotes diziam. E já não era mais passado às pessoas o amor verdadeiro de Deus. Então Jesus veio ao mundo para libertar as pessoas de um falso conhecimento de Deus. Aquele povo vivia uma religiosidade tão grande e ao mesmo tempo tão falsa, carregada de falsos ensinamentos incutidos em suas cabeças pelas lideranças religiosas de sua época, que, com o passar da história, se interessaram muito mais pelo poder que eles exerciam sobre o povo do que com a função de verdadeiramente ensinar a palavra de Deus. Aí a gente pensa que isso ficou lá e que Jesus veio e mudou isso tudo? Não. Isso de novo aconteceu e foi culminar ali no século XVI. Não é por acaso que acontece o movimento da Reforma, que em 1517 dá surgimento à Igreja Evangélica no mundo, da onde nós somos origem também, com a obra de Lutero e os reformadores. De novo se vê uma liderança religiosa que esconde a verdade sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, para manter-se no poder e controlar o pensamento do povo.
E aí acontece então, nessa grande cisão, a reforma luterana, a reforma protestante, e a partir dali nós ganhamos um novo presente. Há 2000 anos atrás, Jesus veio ao mundo e aqueles que ali estiveram puderam conhecer Jesus através da sua presença. No século XVI, a humanidade pôde conhecer Jesus através da palavra, através do testemunho que seus apóstolos, discípulos deixaram. Homens santos, de coragem, que enfrentaram tudo o que tinham que enfrentar para deixar um testemunho fiel da palavra de Deus. Um testemunho fiel da obra de Cristo neste mundo. Mas que, de novo, líderes religiosos e políticos esconderam do povo, da humanidade, para manter o poder em suas mãos. Então era isso que acontecia quando, ali no século XVI, Lutero, junto com outros reformadores, trouxeram à tona a verdade sobre Cristo e sobre o seu amor. E aí nós podemos ter hoje aí, nos bancos da igreja, em casa, na sua escrivaninha, na sua gaveta, na cabeceira da sua cama, a Bíblia, na linguagem que você sabe ler, que você entende, né? Então, hoje nós podemos conhecer a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer ela. Porque não pensem que aí no século XVI está resolvido e hoje todos nós conhecemos a Cristo. O mundo continua cheio de charlatões, de falsos pregadores, que usam e manipulam a palavra de Deus em troca de poder e dinheiro. E não é por acaso que o mundo está cheio de, entre aspas, pastores milionários, porque pregam a palavra de Deus. Isso é inconcebível dentro do cristianismo, porque ali existe manipulação, ali existe fazer a cabeça das pessoas. E hoje talvez o nosso maior desafio não seja mais ter acesso à palavra de Deus, nós temos, mas seja... O nosso desafio hoje é ter discernimento para ver o que de fato é palavra de Deus e o que não é. Como a palavra de Deus é usada e se ela está sendo usada da forma correta. Hoje, com a informação acessível na palma da mão, no seu celular, nós recebemos milhões de informações e, ao mesmo tempo, milhões de mensagens cristãs, mas nem todas com o objetivo de nos ensinar a palavra. Muitas delas, e talvez a maioria, com o objetivo de manipular nossos pensamentos e de sermos controlados por aqueles que querem nos manipular. Então a palavra de Deus hoje, ela é usada até para fazer o mal. Nós precisamos ter esse discernimento. E como nós temos isso? Conhecendo a Cristo. Saulo era manipulado em seus pensamentos. Voltemos ao texto bíblico. Saulo aprendeu de seus líderes que ele tinha que perseguir e matar aqueles que adoravam a Cristo. Ele cresceu sendo manipulado. Apresentou-se a Saulo um Cristo que deveria ser calado. Mas quando Saulo é confrontado com Jesus, Saulo percebe a sua cegueira espiritual e ela se manifesta fisicamente na presença de Jesus. E ele fica 3 dias sem enxergar nada, para refletir sobre a cegueira na qual ele vivia. O nosso confronto com Jesus, com a verdade sobre Cristo, nos mostra muitas vezes a nossa cegueira espiritual. E só quando nós deixamos Cristo agir em nossa vida, é que nós nos libertamos das trevas, abrimos nossos pensamentos e conhecemos a Cristo. Então, além de ler a palavra de Deus, além de ouvir sobre a palavra de Deus, além de estudar sobre a vida de Cristo, nós precisamos deixar Cristo tomar vez e voz na nossa vida. Precisamos deixar Cristo agir
em nossas vidas. Precisamos estar, digamos que, acolhedores, a palavra fugiu, acolhedores a Cristo em nossas vidas. Não podemos nos fechar. E como é que nós nos fechamos? Quando nós nos achamos autossuficientes, nós nos fechamos para Cristo. Quando nós achamos que nós e o mundo e a humanidade já evoluiu tanto que nós não precisamos mais dessas historinhas que estão na Bíblia. Então nós nos tornamos autossuficientes e nos fechamos para Cristo. E ainda que Cristo esteja sendo apresentado para nós, nós também corremos o risco de não querer conhecer a Cristo, porque já estamos com a cabeça feita, com a visão fechada. Precisamos nos confrontar com Cristo. E nesse confronto com Cristo é que nós percebemos a nossa cegueira espiritual. O confronto com Cristo nem sempre é uma coisa agradável. E por isso, com muita facilidade, nós resistimos à palavra de Deus. E é aí que entram os charlatões, que vão pregar para você aquilo que você quer ouvir, que vão fazer você levantar do banco da igreja com um sorriso no rosto e com orgulho lá em cima, achando assim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Cuidem com isso, porque a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para nos elogiar em todas as nossas atitudes. Ele veio para nos chamar aos caminhos de Deus. Isso significa que se em algum momento nós não estamos nesse caminho, a palavra de Cristo vai ser dura e vai nos dar a cegueira, tal qual a Saulo. Vai nos fazer sofrer e nos fazer sentir até ódio de Cristo. Ou então, muitas vezes, nós transcrevemos esse ódio para quem falou. Para o pastor, para a liderança, para alguém que apontou o seu pecado a partir da palavra de Cristo. O confronto com Cristo também é tornar-se vulnerável a Cristo, entregar-se, deixar Cristo olhar para a nossa vida e deixar Ele apontar também nossas falhas, nosso pecado. Quando Cristo se confronta com Saulo, Ele diz, eu sou aquele que você persegue. Ele não faz um elogio a Saulo, mas ele diz, eu sou aquele que você quer matar, que você ajudou a crucificar, que você quer matar aqueles que testemunham a minha palavra. E muitas vezes o nosso confronto pessoal com Cristo, também vamos ouvir de Deus dizendo, esse aqui é seu erro, aqui você está crucificando Jesus, aqui você está matando a palavra de Deus. E aí muitas vezes o nosso ego, a nossa vaidade, não vai gostar de ouvir isso. E nós vamos nos fechar para Cristo. Então nós precisamos acolher Cristo em nossa vida. Porque só assim é que nós conseguimos ter um novo olhar a partir da nossa fé em Cristo. Olhar a vida, a própria vida, olhar a igreja, olhar o mundo a partir de Cristo. Despindo-se das suas verdades, entregando a Cristo as suas convicções, os seus pensamentos e deixando um novo olhar a partir de Cristo conduzir a sua vida de fé. Seguir de fato a palavra de Deus, com vontade, com determinação, com amor, com dedicação, porque a palavra de Cristo, ela vem para trazer amor. Ela vem para confrontar. Cristo confronta as lideranças religiosas de sua época e todas elas querem de alguma forma matar e calar os cristãos, mas encontram dificuldade porque Cristo não quer tomar o poder. Cristo quer ensinar aqueles que estão no poder a agir com o amor de Deus, a agir com a verdade. Cristo não quer tirar os sacerdotes, os políticos lá do seu lugar, mas quer ensiná-los a cumprir a sua missão com a misericórdia de Deus, com o amor que Deus nos ensina e nos convoca a ter uns pelos outros.
E é esse novo olhar que Saulo ganha. Tanto que depois disso ele é batizado e na continuação do texto ele ganha um novo nome, e agora ele é Paulo, aquele que anuncia a palavra de Cristo, aquele que dá testemunho de Cristo, porque agora ele conhece este Cristo e ele vai falar de Cristo em sua vida e em suas atitudes. Então, um novo olhar, também nós somos chamados diariamente a ter, a deixar a palavra entrar em nossa vida, a deixar a palavra de Deus conduzir nossos passos e nossos pensamentos, a não se fechar quando a palavra de Deus apontar o seu pecado, a reconhecer e dizer: Deus está me dando outra chance, e eu preciso abandonar o erro, abandonar o mal, abandonar o pecado e seguir sob uma nova perspectiva, transformando a minha vida pela fé em Cristo. Pensemos nisso e que Deus nos fortaleça e nos abençoe nesta fé. Amém. Convido a confessarmos a fé com a oração do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Queremos cantar a próxima canção e durante esta canção fazemos a nossa oferta como expressão da nossa fé, da nossa gratidão e do nosso compromisso com a Igreja de Cristo. Sempre é importante lembrar que ao trazer a sua oferta diante do altar, você deve fazer isso em oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele te concede, em gratidão e fé, no compromisso com o testemunho desta fé através dos trabalhos da igreja. Então a oferta de cada domingo auxilia trabalhos diferentes. A oferta deste domingo é destinada em todo o Brasil pela ISLB para os trabalhos missionários da igreja. Então, hoje ao ofertar aqui, você vai ajudar com diversas frentes missionárias, trabalhos missionários em nossa igreja, em todo o Brasil. Enquanto nós cantamos, fazemos a nossa oferta.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. O Senhor nosso Deus esteja com cada um e cada uma de vocês, pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Santo e bondoso Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu, ó Deus, tens mostrado a nós a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos e te louvamos por isso, ó Deus, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Ó Santo Deus, como sinal da comunhão que queremos ter contigo e entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos em oração como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo nos convida, Jesus Cristo está entre nós. Todas as pessoas batizadas são chamadas e bem-vindas para a comunhão da Santa Ceia do Senhor. E assim queremos fazer neste momento. Convido a comunidade a se sentar. Vamos nos organizar. O Grupo Vocal Kairos vai iniciar com uma canção, depois Damião vai fazer um fundo musical e assim a gente vem se aproximando. Em fila central, como de costume, recebe a hóstia, pega o copinho e retorna ao seu lugar. Se alguém tiver a necessidade, me avise, a gente tem aqui o pão sem glúten também à disposição. Que amor é esse que um dia me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Quem quiser ouvir, levante minha voz.
vítima pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, te agradecemos porque vieste a nós nesta ceia que fortalece a nossa fé. Dá, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor, a nos livrar da cegueira espiritual e a viver um novo olhar a partir da fé em Cristo, colocando nossa vida, nossas palavras e nossos pensamentos a serviço de Cristo. E que assim anunciemos a Cristo em palavras e ações, por teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. A comunidade queira sentar-se.
E vamos agora nos preparar para a oração de intercessão. O grupo vocal Kairos vai nos cantar o Pai Nosso em alemão, Vater unser, e enquanto então eles cantam, a gente se prepara para a oração final. Convido a nos colocarmos de pé para este momento de oração e assim no clima desta oração cantada, também interceder junto a Deus pelos nossos pedidos. Temos o pedido aqui de oração pela Dalis, amanhã vai passar por um procedimento de cateterismo, né? Que dê tudo certo, vai ficar tudo bem. Como eu disse ontem, se fosse comigo eu já estava desmaiando hoje, mas a gente sabe que é tranquilo e vai dar tudo certo, né? Então, força, né? Daqui a um dia já está totalmente recuperada, tá bem? Fique tranquila também na paz e nas mãos de Deus. Também queremos colocar aqui em oração a família enlutada pelo falecimento do Silas. A gente nos últimos cultos vinha pedindo oração pelo Silas e infelizmente ele veio a falecer na última quinta-feira. Sexta-feira foi um momento de despedida com a família e no próximo domingo a família vai estar aqui para a oração memorial. Queremos colocá-los também sob os cuidados de Deus. Demais pedidos que estão em nossos pensamentos, vamos dirigir a Deus em oração. Querido e bondoso Deus, celebrar na Tua presença e em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé, nos alegra, nos fortalece, nos faz avaliar a nossa vida sob o olhar, a perspectiva de Cristo presente entre nós. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia e que em Cristo nos chama a conhecer a Tua vontade e que a cada dia nos chama a pautar a nossa vida sob os ensinamentos de nosso Mestre, Senhor Jesus. Dá-nos perseverança nesta caminhada. Dá-nos, Senhor, a capacidade de testemunhar e viver a nossa fé com coerência, com alegria e com gratidão, perseverantes nos Teus ensinamentos e assim rumo ao reino dos céus que Tu nos prometes em Cristo Jesus. Te agradecemos também, ó Deus, por todas as bênçãos que nos concedes, pelo pão de cada dia, pelos nossos lares,
pelas nossas famílias, por nossos amigos e amigas, por todas as pessoas que Tu colocas em nosso viver. Te agradecemos, Senhor, por nossa comunidade, nossos grupos, por todos os trabalhos que aqui acontecem, espaços de vivência e fortalecimento da fé. Rogamos-te, ó Deus, acompanha-nos em nossa caminhada, acompanha de maneira especial as pessoas pelas quais intercedemos em nossos pedidos, através de nossas palavras e de nossos pensamentos. Recebe, ó Deus, todas as nossas orações. Caminha com aquelas pessoas pelas quais intercedemos, dá-lhes força, coragem e fé, dá-lhes saúde, amor e paz. Ó Deus, também caminha conosco para que ao sairmos hoje daqui, nos sintamos fortalecidos e fortalecidas na fé, e assim como Tu nos abençoas, que também nós sejamos uma bênção no espaço e no lugar onde nós estivermos. Assim rogamos e agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus seja conosco. Amém. Convido ainda a se sentarem, nós teremos o pós-lúdio com o Grupo Vocal Kairos, mas tem aniversariante que é hoje aí, não é? Não é hoje aniversário? Cantaram ontem, mas é hoje, é isso? Não? Foi ontem mesmo o aniversário, né? Então só lembrar o aniversariante da Luciana, né? Querem cantar de parabéns de novo? Da Esther, desculpa, confundi agora. Da Esther. Pode cantar, vamos lá. Felicidades, dobrado, né? Isso aí. Vamos ouvir então o Grupo Vocal Kairos. Aleluia, Cristo é vivo. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 aleluia, Cristo é vivo, aleluia,
Parabéns mais uma vez e muito obrigado por estarem conosco hoje aqui. Obrigado, Damião, parabéns pelo seu trabalho. A todos vocês, um abençoado domingo, um grande abraço, um bom dia.